Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal, especialista em meio ambiente e gestão ambiental. E o tema da aula de hoje vai ser a escrita de projetos socioambientais. Então, pessoal, falando de projetos no geral, tá? Um projeto ele é um plano organizado que descreve alguma coisa que queremos fazer e como vamos fazer, tá? Ele pode surgir de uma ideia, de um sonho ou da vontade de resolver um problema que observamos no nosso dia a dia. Então, para tirar um projeto do papel, é preciso planejar bem, pensar nos objetivos, nas atividades que vão ser realizadas, nos resultados que a gente espera alcançar e no tempo disponível nos recursos necessários, tá? Quando a gente fala de projetos, né, socioambientais, estamos falando de ações feitas por pessoas ou grupos da comunidade que vão querer melhorar a vida das pessoas e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo, lembrando que isso está sempre atrelado, está sempre junto. Então, esses projetos têm começo, meio e fim, e são feitos com os recursos que estão disponíveis. Então, cada etapa é pensada com cuidado para que tudo funcione muito bem, gere bons resultados, e vamos ver aqui nessa aula cada etapa, né, da escrita de um projeto. Lembrando que projeto tem início, meio e fim, que é a diferença entre um programa, tá? Um programa, ele é mais contínuo. E é importante lembrar, né, que o social e o ambiental, como eu falei, estão sempre conectados. Então, cuidar das pessoas também é cuidar da natureza e vice-versa. Proteger o ambiente é garantir uma vida melhor para todo mundo, tá? Então, projetos que unem essas duas áreas são muito comuns, tá? São fundamentais para construir, né, as comunidades mais justas, saudáveis e sustentáveis. E todo projeto possui algumas características essenciais, tá? Que os diferem de outras formas de trabalho. Uma delas, como eu falei, é a limitação do tempo. Então, todo projeto tem um começo, um desenvolvimento e o fim, ou seja, o projeto é algo que é temporário. Isso significa que ele deve ser planejado para acontecer dentro de um período de tempo específico, com datas pré-definidas para cada etapa, desde o planejamento inicial até a entrega dos resultados finais. E aí, outra característica fundamental é a definição de objetivos claros, específicos e principalmente possíveis de serem alcançados, tá? Então, esses objetivos, eles representam os resultados concretos que a gente espera obter lá no final do projeto, tá? Então, os objetivos, eles precisam ser mensuráveis, ou seja, né, é necessário que seja possível verificar se eles foram atingidos ou não, tá? O que vai facilitar o acompanhamento e a avaliação do progresso do projeto ao longo do tempo. Além disso, pessoal, todo projeto depende de um conjunto limitado de recursos para ser executado. Então, podem ser recursos humanos, como a questão da equipe envolvida, recursos financeiros, né, como o orçamento, o dinheiro que está disponível, e materiais, né, os equipamentos, insumos e até mesmo a questão de infraestrutura. Então, uma boa gestão do projeto, ele envolve, né, otimizar esses recursos buscando o melhor aproveitamento possível para alcançar os objetivos dentro de um prazo estimulado, né, evitando ao máximo os desperdícios e os atrasos. E por fim, né, o projeto ele só é considerado finalizado quando entrega o que se propôs a realizar, né, seja um produto, um serviço ou uma solução. Então a entrega ela vai representar o resultado concreto do projeto e ela deve estar alinhada com os objetivos definidos lá no início. Então, é esse o momento que marca o encerramento do ciclo do projeto e permite fazer uma avaliação, né, do sucesso ou identificar pontos de melhorias para as futuras iniciativas. E aí, pessoal, antes de iniciar qualquer projeto, tá? É fundamental refletir e responder algumas perguntas chaves que vão guiar todo o planejamento e a execução da iniciativa do seu projeto. Então, a primeira delas é o que se pretende realizar, né? É necessário a gente ter uma clareza sobre qual é a proposta central do projeto.
qual o problema que vai ser enfrentado, qual a oportunidade que vai ser aproveitada. Então, essa definição ajuda a manter o foco e a orientar todas as demais decisões ali, tá? Que o grupo precisa é, tomar. Em seguida, é importante perguntar qual é a importância do meu projeto, né? Entender por que de realizar essa ação vai ter essa relevância social, essa relevância ambiental, ou até mesmo cultural e econômica, são coisas que também se entrelaçam, tá? Então, essa reflexão ajuda a justificar o projeto, principalmente quando for necessário, né, buscar o apoio, parcerias ou financiamento, além de fortalecer todo o engajamento de quem está envolvido dentro do projeto. Outra questão essencial é quem vai desenvolver o projeto. E isso envolve identificar as pessoas ou grupos responsáveis por cada etapa, desde o planejamento até a execução e a avaliação. Então, tem que saber quem vai compor a equipe e qual é a função de cada pessoa, qual é a competência necessária para evitar sobrecarga das pessoas, conflitos e, né, improvisações ao longo do caminho. Então, essa questão de quem vai desenvolver o quê, do que é a função de quem, tem que estar muito bem encaminhado, tá? E também é preciso pensar como o projeto vai ser realizado. E aqui entra um planejamento das atividades, a metodologia que vai ser adotada, os recursos necessários, a forma de organização do trabalho. Então, detalhar esse como garante que o projeto não fique apenas no papel, né, e que todas as etapas elas sejam bem estruturadas. As perguntas quando e onde, elas também são indispensáveis. O quando define o cronograma do projeto, né? Ou seja, em que período as ações estabelecidas lá na metodologia elas vão acontecer. E onde indica o local, né? O território onde o projeto vai ser desenvolvido. Então, essa informação é de extrema importância para todo o planejamento logístico, para avaliar a viabilidade, de execução de todas as ações propostas no projeto. Outra pergunta importante é quais são os custos? Todo projeto envolve algum tipo de investimento, né? Seja financeiro, de tempo, de recursos humanos, de materiais. Então, levantar esses custos e planejar o orçamento vai ser essencial para garantir que o projeto possa ser realizado até o fim, sem nenhuma interrupção por falta de algum recurso, a questão, né, do mau planejamento. E, por último, uma pergunta interessante é como o projeto vai ser divulgado. Então, a comunicação, ela é uma parte estratégica de qualquer iniciativa, ela tem que ser sempre pensada. Então, definir os meios e as ferramentas para divulgar o projeto, né, seja para atrair participantes, para sensibilizar a comunidade, ou prestação de contas, tudo isso ajuda a ampliar o alcance e fortalecer a credibilidade e garantir maior participação e impacto dentro do projeto que você está oferecendo. Então, responder essas perguntas com cuidado e profundidade antes de começar é o primeiro passo para transformar uma boa ideia em um projeto bem-sucedido. E o que que acontece? É melhor a gente gastar mais tempo no planejamento, né, e fazer um planejamento bem redondinho, onde as coisas estão conectadas, onde as coisas fazem sentido, do que lá na frente a gente perder tempo tentando apagar incêndio, né, tentando fazer um improviso ou ter alguma interrupção por falha no planejamento. Então, o planejamento tem que ser realmente bem pensado, pensar nas perguntas, nas respostas, tem que ter coerência e tem que fazer sentido. Então, eu espero que essa aula, né, essa videoaula, ela consiga trazer para vocês, né, esse start de como fazer as coisas. E aí eu trouxe um videozinho aqui para a gente assistir junto. Para a vida da sua comunidade respeitando o meio ambiente? O que falta para transformar essa ideia em realidade? Recursos financeiros, humanos, materiais? É para ajudar você a conseguir esses recursos, organizar essa ideia e colocá-la em prática que existem os projetos ecossociais. Eco remete à ecologia, meio ambiente. E sociais vêm da sociedade, das pessoas. Ou seja,
Um projeto ecossocial é aquele que promove o desenvolvimento social e econômico das comunidades, conservando a natureza e estimulando a mobilização política. Ele é um importante momento na vida da comunidade. Quer um exemplo? No sertão pernambucano, por conta das chuvas irregulares na região, um grupo de mulheres se uniu para encontrar uma forma de reuso da água. A partir de um projeto ecossocial, elas não só conseguiram mudar a vida de todo mundo ao seu redor, como passaram a complementar a renda dentro de casa e ganhar mais autonomia e espaço nos debates sobre o desenvolvimento comunitário. A construção de uma tecnologia sustentável para apoiar a produção de alimentos pode ser um projeto ecossocial, uma ação para a recuperação de uma área florestal devastada ou para ajudar uma comunidade impactada pela estiagem também. Os projetos ecossociais ajudam a colocar em prática aquela ideia capaz de dar uma guinada na vida de todo mundo envolvido nela, de forma planejada, com começo, meio e fim. Mas quando o projeto termina, não significa seu fim. Pelo contrário, às vezes os impactos positivos perduram de geração em geração. Que tal fazer essa diferença onde você vive? Você pode desenvolver junto com outras pessoas uma ideia coletiva e ficar de olho em editais para inscrever seu projeto. Para saber mais sobre a elaboração de projetos ecossociais, acesse capta.org.br. Acompanhe também os próximos vídeos dessa série. Até mais! Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo, né, uma introduçãozinha, e ele é super interessante. Ele fala projeto ecossociais, mas projetos socioambientais acaba sendo a mesma coisa, tá, pessoal? E aí, no final do vídeo, ele fala sobre editais. Lembrando que esse vídeo, o link dele, vai estar na descrição desse vídeo aqui também, para quem quiser acompanhar o canal deles e acompanhar os outros vídeos que eu super indico, é super interessante. E aí fala de edital, né? Então, o que que é um edital? Então, o edital ele é um documento oficial, tá? Geralmente divulgado por instituições públicas, privadas, do terceiro setor, né? Instituições no geral, que abrem oportunidades para a seleção de projetos, propostas e iniciativas com objetivos específicos. Então, o edital ele funciona como uma chamada pública, com regras claras, prazos, critérios de avaliação e orientações sobre como participar, tá? Então, os editais eles podem estar voltados para diversas áreas, como meio ambiente, cultura, educação, ciência, inclusão social, entre outras, e costumam oferecer esse apoio financeiro, técnico ou institucional para os projetos selecionados. Então, o edital você participa de uma competição para ver qual projeto se enquadra com as regras do edital para poder concorrer a um financiamento, tá? Então, quando a gente fala, né, a submissão de projetos, o que que significa? Quando a gente vai submeter projetos ao edital, é o que a gente chama desse processo, né, em que os proponentes, que são as pessoas físicas ou organização da sociedade civil, universidades, coletivos ou empresas, tá? São esses proponentes, é quem vai, é o dono do projeto, a gente pode dizer assim, tá? Eles preparam e enviam suas propostas dentro do prazo estabelecido. Então, essa proposta, né, desse projeto deve seguir rigorosamente o que está descrito no edital, incluindo a apresentação do problema que vai ser enfrentado, os objetivos do projeto, as atividades previstas, orçamento, cronograma, justificativa, tá? Em muitos casos também é exigida uma documentação complementar, como o currículo das pessoas que estão envolvidas, alguma carta de apoio ou alguma comprovação de experiência prévia. Então, cada edital ele vai ter suas próprias regras. E por isso que é super importante a gente ler. Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? A leitura. A gente, hoje em dia, todo mundo está com preguiça de ler. Então, a gente precisa ler para fazer as coisas da forma certa, principalmente quando a gente está falando em submissão de projetos em editais de financiamento, tá? Então, participar desses editais é uma forma estratégica de viabilizar ações que muitas vezes não podem ser realizadas com os seus recursos próprios, tá? Então, além do apoio financeiro, os editais eles podem dar visibilidade ao projeto, abrir portas para novas parcerias. Então, por isso que é essencial, né, ler atentamente o edital, seguir todas as instruções com atenção aos detalhes, apresentar uma proposta clara, consistente, bem fundamentada,
tá? Isso a gente vai ver aqui ao longo da aula como fazer da melhor forma, porque isso vai aumentar as chances de aprovação e fortalecer a credibilidade do projeto e dos seus proponentes, tá? Então, cada edital é diferente do outro. Então, vai ter edital que vai só as ONGs vão poder participar. Vai ter edital que vai poder participar ONG, participar a empresa privada. E por aí vai. Então, os editais têm também essa questão da parte burocrática, documental e enquadramento, que a gente precisa sempre ficar ligados. E aí, eu trouxe alguns pontos, né, importantes para a gente prestar atenção na hora de ler o edital. Claro, o edital completo é importante, mas alguns pontos, né, têm uma atenção especial, que é principalmente o objetivo do edital, né? Então, a questão da leitura, de você montar a sua proposta, tem que estar coerente, né? Tem que estar totalmente alinhada com aquilo que o financiador está disposto a apoiar no objetivo do edital. Então, se o edital é sobre reflorestamento, você não vai submeter um projeto de reciclagem, tá? Então, tem também a questão dos critérios de elegibilidade, tá? Então, esse ponto é fundamental. Então, se a sua organização, se o seu coletivo, se a sua empresa não passa por esses critérios, quer dizer que o projeto ele é inelegível, né? Ou seja, ele nem entra no processo de seleção. Então, foi o que eu falei, né? Se um critério, se o edital diz, perdão, que um critério é o que o projeto deve acontecer, por exemplo, no bioma da Caatinga, e você envia um projeto que acontece na Mata Atlântica, mesmo que tenha a ver com o tema de edital, não vai entrar no processo. Se o edital fala que só pode ONG com o CNPJ regularizado, tudo direitinho, e você não se enquadrar nisso, não adianta, seu projeto é inelegível, mesmo que ele seja um projeto ótimo. Ele tem que seguir todos os critérios de elegibilidade, tá? E os critérios de avaliação. Então, seu projeto ele vai ser melhor avaliado quanto mais considerar os critérios. Então, tem que ver lá no edital se é possível, né, contemplar os critérios na sua proposta. Então, tem a questão, às vezes, de itens que podem ser financiáveis e não financiáveis. Então, tem que ter muita atenção nesse ponto, porque às vezes no edital fala que você não pode ter um carro no seu projeto. O edital ele não vai financiar, ele não vai te pagar um carro. Então você vai lá e coloca que você quer dois carros, ou você quer um carro, tanto faz, não importa. O edital está prevendo que não pode isso, tá? Então tem que verificar se o edital traz esses itens que são financiáveis, que isso quer dizer tudo aquilo que pode entrar no seu orçamento. E aí, dessa forma, se algum item é considerado não financiável, você não pode nem pensar em colocar no orçamento, tá? Porque ele já disse que não pode e que não vai pagar. Então, não faz sentido. Isso demonstra que você não leu o edital direito, que você não prestou atenção. Outra questão muito importante, que também tem a ver, né, com o dinheiro, é a questão do valor mínimo e máximo financiável. Então, você tem que respeitar esses valores estipulados, né, pelo dono do edital, quem vai financiar o projeto, tá? Então, mesmo que sejam centavos, é bom você não ultrapassar nenhum limite. Então, todo edital pode ter um valor mínimo, mas com certeza todo edital vai ter um valor máximo, tá? Então, você tem que fazer o seu orçamento, pensar nas suas despesas, nos seus custos, de acordo com esses valores. Tem outra coisa também chamada contrapartida, tá? Tem que verificar se o edital ele vai pedir que a organização apresente alguma contrapartida no orçamento, tá? Muitas vezes é exigido que certa porcentagem do valor do projeto seja contrapartida, ou exigem contrapartida de recursos humanos. Enfim, existem vários tipos de contrapartida, a gente vai detalhar um pouquinho também mais para frente. Outra coisa importante é o prazo, tá? Então, o prazo é prazo, tem que respeitar risco, prazo estimulado. E prazo de quê? De envio da proposta. Então, você só pode enviar a sua proposta de projeto até o dia 15, meio-dia. Se você entregar dia 15, meio-dia e meia, já era. Meio-dia e um, podem também não aceitar. Então, às vezes tem limite de dia e também tem limite do horário daquele dia.
não só do envio da proposta, mas também o prazo do envio da documentação. Então, é, tem todo um processo. Então, você envia a proposta, a proposta às vezes é aprovada, aí, dependendo do edital, vai pedir que você encaminhe o CNPJ da ONG ou qualquer outro documento, ou se for de pessoa física, seu RG, seu CPF, e você perde o prazo. Então, não adiantou nada você ter passado no início, porque você perdeu o prazo de envio de documentações e até mesmo correções. Tem alguns editais que eles deixam, dão um prazo, você é aprovado, seu projeto é aprovado, mas eles dão um prazo para você corrigir alguns pontos. Isso é bem legal. Outra coisa também que é importante é a questão de limite de página, linhas ou palavras. Então, alguns editais, eles são muito específicos, que eles dão até esses limites. Então, se o formulário vai impor um limite para o texto, tem que respeitar, tá? É, e aí é isso. Se for necessário, incluir mais informações ou retirar algumas informações, sempre fazendo uma triagem do que é mais importante. Relembrando que todos os editais são diferentes, alguns podem ter esses limites e talvez outros não indiquem esses limites. E aí, pessoal, aqui uma coisa muito importante, a gente vai falar de cada um dos temas, tá? Cada um desses itens. Itens da estrutura do projeto. Então, alguns editais, eles já apresentam de forma fixa todos os tópicos que devem ser desenvolvidos no projeto. Eles vão indicar claramente o que precisa ser escrito em cada seção. Outros vão disponibilizar formulários com campos específicos para preenchimento direto, né? O que vai facilitar essa organização das informações. Então, essa estrutura do projeto, ela pode variar de acordo com cada edital. Então, por isso é essencial ler com atenção todas as orientações, tá? Mas, de uma forma geral, existem alguns elementos básicos que eles vão estar presentes na maioria dos editais e que eles são considerados essenciais na elaboração de qualquer projeto. E aí temos tema e título, apresentação e resumo executivo, contexto diagnóstico, justificativa, objetivos gerais e objetivos específicos, as metas, o público-alvo, metodologia, equipe de trabalho, parcerias, contrapartidas, cronograma, orçamento, anexos e referências, tá? Então a gente vai explorar cada um deles e tá aqui, tema e título, tá? Então, definir o tema é o primeiro passo para a elaboração de um projeto, tá? O tema, ele deve surgir de uma realidade observada ou vivida por quem está idealizando, tá, a proposta. Por isso, garante maior envolvimento, conhecimento e relevância para o contexto que o projeto vai ser aplicado. Então, um tema bem escolhido facilita a identificação de objetivos claros e a delimitação das ações que serão planejadas para alcançar os resultados esperados. Então, é importante que o tema responda a uma necessidade concreta, um problema identificado ou uma oportunidade de transformação. O tema que a gente está falando aqui, né, nessa aula, são temas de projetos socioambientais, beleza? Então, o título do projeto, ele está diretamente ligado ao tema e exerce um papel fundamental, né, nessa comunicação da ideia central. Então, ele funciona como a apresentação do projeto, deve ser atraente, objetivo e capaz de expressar de forma clara e concisa a natureza da proposta, tá? Embora muitas vezes surja no início como uma inspiração inicial, o título definitivo geralmente é pensado depois que o projeto já está estruturado. Então, quando se tem uma visão completa dos objetivos, do público-alvo, das ações, então um bom título ele desperta o interesse e facilita o entendimento da proposta por parte de quem vai analisar, aprovar ou apoiar o projeto. Tá? Então, outros aspectos essenciais na definição do tema e do título são a coerência com os objetivos e a adequação ao público, e também ao contexto onde o projeto vai ser inserido, tá? Então, é recomendável que o tema seja específico, evitando generalizações que podem dificultar, generalizações que dificultam, né, o planejamento e a execução.
Já o título deve evitar termos vagos ou muito técnicos que possam afastar os leitores ou parceiros em potencial, tá? Então, em todo o processo é fundamental alinhar tema, título e objetivos para que o projeto tenha identidade e clareza desde o início do seu desenvolvimento. Já quando a gente fala, né, de apresentação e resumo executivo, que são duas partes fundamentais para comunicar de forma clara e objetiva a parte da essência do projeto. Então, a apresentação, ela funciona como uma síntese inicial, onde se descreve o histórico da ação ou a atividade que será realizada. E o momento de explicar como surgiu a ideia, qual a relevância da iniciativa, os objetivos principais, o público a que se destina e o número das pessoas envolvidas também, entre outras informações, tá? Então, é interessante mencionar, quando pertinente, a experiência da comunidade ou do grupo que está executando essa temática abordada, reforçando a credibilidade do projeto. O resumo executivo, ele tem um papel de condensar as principais informações do projeto em poucas linhas ou parágrafos. E aí ele precisa, conseguir oferecer ao leitor uma visão geral, capaz de transmitir rapidamente o propósito da proposta do projeto, tá? Então imagina que você tem apenas 1 minuto para explicar o seu projeto. Então o resumo ele deve conter exatamente o que você diria nesse momento. Ele precisa apresentar no mínimo, o objetivo geral, o que será feito, para quem será feito e onde será feito, tá? Quando o espaço permitido for maior, como em editais que aceitam um resumo mais longo, é possível a gente complementar com informações sobre o contexto, a justificativa, o tempo de execução e até mesmo falar um pouquinho dos recursos financeiros. E aí, tanto a apresentação quanto o resumo devem ser escritos depois que o projeto estiver totalmente estruturado, porque isso evita incoerências entre o resumo e o conteúdo do documento. E vai garantir que os elementos essenciais eles estejam alinhados com os objetivos e as ações planejadas. Então, o resumo executivo, além de sintetizar o projeto, ele serve como um cartão de visita para potenciais parceiros, apoiadores, avaliadores. Isso tudo é fundamental, tá? Então, ele precisa ser claro, consistente e capaz de despertar esse interesse logo na primeira leitura. Então, por isso é importante dedicar atenção especial a essa parte do projeto, redigindo um texto direto, com informações precisas e livre desses termos vagos ou excessivamente técnicos, beleza? E aí, quando a gente fala de contexto, né, ou diagnóstico, é uma das partes mais importantes da elaboração de um projeto, porque ele vai apresentar a realidade em que a ação será desenvolvida e vai explicar o problema que a gente pretende solucionar. Então, esse diagnóstico ele deve ser baseado em dados concretos, estudos, levantamentos locais, e é interessante a gente trazer também informações, às vezes, né, do IBGE ou de outras fontes confiáveis e não apenas em suposições, tá? Então, o objetivo é demonstrar com clareza que o projeto é uma resposta a uma necessidade que ela é real, não foi uma coisa inventada da vozes da sua cabeça, tá? Real, percebida e identificada pela comunidade, reforçando isso tudo a relevância da proposta. Então, é fundamental descrever com detalhes a região onde o projeto vai ser implementado, destacar as características ambientais, econômicas, sociais e culturais, além de antecedentes e esforços já realizados para enfrentar o problema. Isso também pode ser importante na hora do diagnóstico, tá? Então, ele deve funcionar como um retrato fiel da realidade, permitindo que o financiador, né, o dono do edital, que vai dar o dinheiro do seu projeto, geralmente não conhece a sua comunidade ou sua realidade, né, compreenda a situação e as dificuldades enfrentadas. Então, quanto mais claro e embasado for esse contexto, esse diagnóstico, maior a chance de você sensibilizar o avaliador sobre a importância do seu projeto, tá? Então, o texto do contexto, ele pode partir de uma visão mais ampla, abordando o problema no estado, município, distrito, no bairro, e em seguida focar na área mais específica onde o projeto vai acontecer. Então, esse caminho, né, do macro para o micro
Ele ajuda a construir uma narrativa coerente, mostrando como o problema se manifesta na região e qual o impacto direto sobre o público que vai ser beneficiado do projeto. Tá? Então é importante destacar também as conclusões do diagnóstico que embasaram a escolha do foco do projeto para poder justificar as ações. E sempre que possível, né, é recomendado anexar mapas, fotografias, gráficos ou qualquer material que seja ilustrativo que complementem e reforcem as informações que foram apresentadas no texto, tá? Então, é essencial mencionar no corpo do projeto que tais anexos foram incluídos, porque eles vão ajudar o financiador a visualizar melhor a realidade descrita, né? Então, um diagnóstico bem construído torna o projeto mais sólido e vai aumentar as chances de aprovação no edital, beleza? E a gente também tem a questão da justificativa do problema, tá? Então, a justificativa, né, do projeto é o espaço destinado para responder claramente por que o projeto existe e qual é a sua relevância para a comunidade. Então, é o momento de mostrar as razões que motivaram a iniciativa, destacar as condições locais que favorecem a execução e o que torna essa proposta única ou diferenciada em relação a outras iniciativas, tá? É importante explicar qual a importância do problema ou a questão para a comunidade e quais as contribuições que o projeto vai trazer para o desenvolvimento socioambiental do público beneficiado, tá? E da região no geral. Então, vale também mencionar se há projetos semelhantes em andamento, de que forma o projeto proposto se relacionam, se complementam. Isso, né, quando for o caso. Então, assim como contexto, a justificativa ela deve ser baseada em informações concretas e no diagnóstico apresentado, né, no contexto, tá? Tudo está interligado, tudo tem que ter coerência e tem que fazer sentido. Então, aqui o foco é demonstrar por que as estratégias e ações escolhidas são as mais adequadas para enfrentar os problemas identificados lá no contexto, no diagnóstico, tá? E como elas aproveitam as potencialidades da região. E é fundamental explicar como as atividades planejadas e os recursos solicitados irão gerar resultados efetivos e transformar a realidade local, tá? Então, seja nos termos social, econômico, ambiental, tudo junto, que é a famigerada sustentabilidade que a gente sempre fala, beleza? Então, para fortalecer esse argumento da justificativa, podem ser incluídos também dados sobre o potencial da atividade proposta, né, como resultados de levantamento, pesquisa na realidade, pesquisas realizadas na comunidade, perdão. Então, você quer fazer um projeto de educação ambiental, né, voltado para criança. Você pode demonstrar que tem bastante criança naquela comunidade. Você pode fazer uma pesquisa para os pais dessas crianças. Ó, então, a gente fez uma pesquisa e 90% dos pais das crianças da comunidade são a favor do projeto, vão inscrever os filhos no projeto de educação ambiental. Tá? Então, isso é algo que pode fortalecer e potencializar a questão da sua proposta e até ajudar no diagnóstico. Tá? Então, essa é a parte do projeto que a gente tem que ter criatividade e clareza, tá? Então, é preciso convencer o financiador de que a comunidade realmente precisa do projeto, que a organização proponente ela tem competência para executar o projeto, tá? E os recursos investidos eles vão contribuir para uma causa relevante e transformadora, tá? Então, um texto bem construído na justificativa também aumenta as chances do projeto ser tanto compreendido como valorizado pela pessoa que vai avaliar, beleza? E aí a gente tem também a questão dos objetivos. E a gente sempre tem um objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Então, os objetivos do projeto, eles são fundamentais para mostrar com clareza o que a gente pretende alcançar. O objetivo geral, ele é o grande resultado que o projeto busca atingir, ou seja, ele é a resposta ao problema identificado pela comunidade, tá? Ele vai representar a mudança na realidade que o projeto quer contribuir, né, com uma visão de médio e longo prazo. Então, esse objetivo ele deve estar alinhado com a missão da organização ou do grupo, do coletivo que vai propor o projeto, tá? E é normalmente escrito em um parágrafo curto, citando o local e dando uma ideia geral que vai ser feito, né, para gerar essa transformação
que o projeto pretende fazer, né, no território. Por outro lado, a gente tem também os objetivos específicos, que eles são passos concretos, né, que serão realizados para ajudar a alcançar o objetivo geral. Então, eles indicam as ações e os resultados práticos esperados ao longo de toda a execução do projeto, tá? Então, enquanto o objetivo geral ele aponta o que se espera mudar na realidade, os objetivos específicos eles detalham como isso vai ser feito, né, com metas mais curtas e claras. E é importante que sejam escritos como frases completas e objetivas, sem se resumirem em apenas uma palavra ou uma ideia vaga, tá? Então, na hora de escrever, é comum a gente confundir o objetivo com as ações que serão feitas. Então, um teste, né? A gente se perguntar: para que estou fazendo isso? Para qual mudança espero alcançar? Isso ajuda a garantir que o objetivo não seja apenas uma descrição das atividades, mas sim o impacto que essas atividades vão gerar. Então, além disso, é importante que os objetivos específicos ataquem diretamente as causas do problema identificado lá no diagnóstico. Então, tá vendo como tudo está interligado? As coisas precisam fazer sentido, tem que ter uma coerência, tá? Então, um conjunto bem definido de objetivos gerais e específicos vai tornar o projeto mais claro para quem avalia e mais eficiente na própria prática, no próprio desenvolvimento das ações, tá? Então, eles vão mostrar o caminho que será seguido, eles vão ajudar a medir os resultados alcançados, tá? Então, por isso, vale a pena dedicar uma atenção especial a essa parte do projeto, para garantir que os objetivos estejam bem escritos, alinhados com o problema que se quer resolver com o projeto. E aí a gente tem também as metas do projeto, que elas servem para mostrar de forma prática e concreta os resultados parciais que se pretende alcançar ao longo de toda a execução do projeto. Então, elas são como os pequenos marcos que ajudam a medir o quanto o projeto está avançando, né, em direção aos seus objetivos. E por isso é importante que as metas sejam claras e específicas, né? E mostrem com uma precisão o que se espera atingir em termos de quantidade e também de qualidade. Então, uma boa meta, ela não pode ser vaga, ela precisa dizer exatamente o que será feito e em que proporção vai ser feito. Então, por exemplo, ao invés de dizer apenas aumentar a produção, uma meta mais concreta seria aumentar em 30% a produção, de materiais didáticos de educação ambiental na comunidade em 2 anos. Então, você deixou bem claro, não foi uma coisa vaga. Então, isso vai facilitar o acompanhamento do projeto e vai ajudar todos os envolvidos a entenderem se eles estão no caminho certo, tá? Então, as metas, elas podem estar ligadas tanto ao objetivo geral quanto aos objetivos específicos. E ela vai funcionar como se fosse um guia para as etapas que precisam ser cumpridas. Então, além disso, quando as metas combinam dados quantitativos, como números, porcentagens, volumes, e qualitativo, como melhoria na qualidade, né, fica mais fácil avaliar os resultados e mostrar para o financiador, para quem é o dono do edital, que está te dando dinheiro para financiar o seu projeto, quais são os seus avanços reais, tá? Então, por isso, na hora de definir as metas, vale a pena pensar em indicadores que sejam simples de acompanhar e que reflitam bem o impacto das ações. Então, as metas bem feitas, elas tornam um projeto mais organizado, facilitam o planejamento das atividades e ajudam a garantir que os objetivos sejam realmente alcançados e acompanhados para serem também avaliados, tá? Então, aqui no slide, né, trouxe esse esquema aqui de palavras, então tem metas, né? As metas precisam ser mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas. A gente tem também a questão do público-alvo, tá? Que é formado pelas pessoas que vão ser beneficiadas diretamente com as ações realizadas, tá? Seja participando das atividades, ou talvez também de uma forma mais indireta, recebendo os impactos positivos das mudanças. Então, é importante descrever bem esse grupo, informando o número de pessoas envolvidas, suas principais características, idade, gênero, profissão, situação social.
né? E também a área onde vivem, o bairro, a cidade ou a região em que o projeto está sendo ali desenvolvido. Então, ter clareza sobre quem é o público-alvo que você quer ajudar, né, melhora no planejamento das ações e na garantia de que o projeto vai atender às reais necessidades daquela comunidade, daquele público. Então, além disso, essas informações elas permitem que o financiador entenda quem será beneficiado e qual é o alcance da proposta do seu projeto. Então, por isso, o texto sobre o público-alvo deve ser direto, mostrando com simplicidade e precisão quem será impactado pelo projeto e de que forma. E aí a gente tem uma parte muito importante do projeto, que é a metodologia, né? Que é o caminho ou conjunto de procedimentos que eles vão ser realizados para alcançar os objetivos do projeto. Então, nesse tópico, eles devem apresentar de forma clara e detalhada todas as etapas e atividades que serão executadas, né? Incluindo todos os métodos, técnicas, né? Instrumentos, equipamentos, materiais, além da forma de como será feita a avaliação e a divulgação dos resultados do projeto. Então, é importante pesquisar metodologias usadas em projetos semelhantes para entender a questão da sua aplicabilidade e das suas limitações, sempre citando as referências bibliográficas, tá? Isso é muito importante. E uma boa metodologia, ela vai contemplar três pontos principais: a gestão participativa, o acompanhamento técnico sistemático continuado e o desenvolvimento de ações para disseminar informações e conhecimento entre os envolvidos, tá? E aí também é fundamental descrever como os beneficiários vão participar e como os parceiros vão contribuir para a execução das atividades, tá? Então, por fim, na metodologia, a descrição de todas as ações previstas no plano de trabalho devem estar super detalhadas, tá? E os custos relacionados vão precisar estar refletidos lá no orçamento, que é outro item do projeto. E aí a gente tem também, pessoal, a equipe de trabalho. Então, ela vai ser formada pelas pessoas que vão atuar no projeto, sendo essencialmente a gente definir claramente quem será responsável por cada parte da execução. Então, é importante identificar os responsáveis pelas atividades específicas, assim como aqueles que farão o acompanhamento, o monitoramento do andamento do projeto, e aí garantindo que tudo ocorra conforme o planejado. Então, a gente precisa ter uma equipe bem organizada para facilitar a coordenação das tarefas e o cumprimento dos prazos, além de possibilitar um melhor controle da qualidade dos resultados, tá? Então, a definição clara dos papéis e responsabilidade vai contribuir para o sucesso do projeto e para a transparência na execução. E aí tem uma coisa que nem todo edital é previsto, mas é importante falar, que são as parcerias, que deve se detalhar os diferentes tipos de colaboração que o projeto terá e qual será o papel de cada parceiro. Então, algumas parcerias são intensas, né, acompanhando o projeto de forma contínua, participativa, enquanto outras elas vão ser mais momentâneas, oferecendo contribuições pontuais e específicas em momentos determinados. Então é importante deixar claro como cada parceria vai contribuir, né, para o sucesso do projeto. Então, ter as parcerias bem definidas vai fortalecer o desenvolvimento das atividades, ampliar os recursos disponíveis e facilitar essa troca de conhecimentos e experiências. Então, assim, o projeto ele ganha mais qualidade, alcance e eficiência, né, na execução das ações que foram propostas. Outra coisa também que não é estabelecida em todos os editais, mas podem ter editais sim que façam essa exigência, é a questão da contrapartida. Então, a contrapartida em projetos é o que se oferece como troca para ajudar a realizar as atividades planejadas. Então, uma contrapartida pode ser de vários tipos, né? Pode ser dinheiro, pode ser material, espaço físico, as pessoas, né? Os recursos humanos que vão trabalhar no projeto. Então, por exemplo, o dinheiro ele pode vir de órgãos públicos ou outras entidades e precisa ser indicado claramente quem vai fornecer, né? Os materiais são as máquinas, equipamentos ou custos para aluguel que serão usados nas ações.
Já os espaços físicos são os lugares onde o projeto vai acontecer, né? Incluindo o custo para usar esses locais, seja com aluguel ou manutenção. Já os recursos humanos são as pessoas que vão trabalhar com as suas funções e o valor pago pelo trabalho delas. Então, cada edital, chamada pública, tem suas próprias regras sobre contrapartida, tá? E quando o projeto envolve órgãos públicos, a parte de contrapartida financeira é obrigatória, tá? Então, esse valor ele deve ser depositado numa conta específica e respeitar os prazos do cronograma do projeto, tá? Então, geralmente o cálculo da contrapartida é feito com base no total do projeto, tá? Seguindo leis vigentes, né, no momento ou da região. E aí, para garantir que o dinheiro e os recursos eles estejam disponíveis, quem propõe o projeto precisa provar antes de começar, né, oficialmente que tem tudo garantido, tá? Então, essa prova é feita mostrando um orçamento que confirma a disponibilidade do que foi prometido. Isso vai ajudar a manter o controle e a transparência do uso dos recursos. Então, a contrapartida, ela vem como um compromisso importante, porque ele mostra que todos os envolvidos estão colaborando, que há recursos suficientes para que o projeto aconteça como planejado, beleza? E isso traz também uma maior responsabilidade do proponente quando ele tem uma contrapartida no projeto. Isso traz um senso maior, né, de responsabilidade. E a gente tem também a questão, né, do cronograma, que é uma ferramenta que vai apresentar de forma visual os períodos em que as atividades do projeto vão ser realizadas. Então, ele ajuda a organizar a execução das tarefas, vai garantir que as ações fiquem bem distribuídas de uma maneira equilibrada ao longo do tempo, para não ter nenhuma sobrecarga, tá? Então, com o cronograma, é possível entender rapidamente a sequência das atividades e quando cada atividade deve acontecer, facilitando, né, esse acompanhamento do progresso do projeto, tá? Então, nesse planejamento, todas as atividades previstas, elas devem estar incluídas buscando evitar, né, meses muito sobrecarregados e outros com poucas ações. Então, isso contribui para uma gestão eficiente, tanto do tempo quanto de todos os recursos disponíveis. Mas é importante também ter em mente que o início do projeto pode atrasar por conta de alguma burocracia, da demora da liberação de recursos. Então, por isso, o cronograma ele deve ser elaborado com uma certa flexibilidade para prever algumas situações, tá? Então, além disso, algumas atividades precisam ser feitas em períodos específicos do ano, né? Como, por exemplo, plantio, né? É importante que seja feito em períodos, né, de chuva. Então, todo esse cronograma ele tem que ser ajustável dependendo das ações. Então, se a ação precisa ser feita em um período específico, o cronograma deve ser ajustado. Então, o planejamento ele fica mais realista, fica mais adequado às necessidades do projeto, evitando imprevistos e facilitando a gente ter o cumprimento, né, dos prazos. Beleza? Né? Em resumo, o cronograma ele é fundamental para manter o projeto organizado, prever a sequência das atividades, adaptar a possíveis atrasos, por isso a questão da flexibilidade, tá bom? E garantir o maior controle do sucesso na execução do projeto. Então, tudo que foi descrito na metodologia tem que estar dentro do cronograma. E outra coisa super importante também, que está alinhado, que tem que estar alinhado, tem que fazer um sentido, é o orçamento. Então, o orçamento, ele é a parte onde a gente vai detalhar o quanto dinheiro vai ser necessário para realizar todas as atividades planejadas. Então, tem que indicar o valor unitário total para cada gasto, né? Informar quando e como esses recursos financeiros vão ser usados, assim como a origem desse dinheiro, ter essa clareza vai ajudar a garantir que o projeto tem os recursos necessários para ser executado corretamente, tá? Então, é recomendável organizar os custos em grupos para facilitar o entendimento. Por exemplo, esse custo aqui é de material, esse custo aqui é de equipe, tem os custos administrativos, né, custos de equipamento, entre outros. Então, organizar assim em grupos vai facilitar. Então, algumas vezes o orçamento ele vai precisar estar alinhado com as atividades ou até mesmo um cronograma de desembolso,
tá? Então é importante seguir esse modelo exigido. Então não é que o dinheiro vai estar ali 100%, que você vai poder pegar de um, passar para outro, não. Às vezes tem um cronograma de desembolso. Então, o edital vai te dar o dinheiro de tanto em tantos meses. Você vai ter que fazer aquele dinheiro ali, né, servir para tudo que foi planejado, tá? Então tem essa questão também. E aí, antes de montar o orçamento, também é fundamental conferir o valor mínimo e máximo que o financiamento vai permitir, tá bom? Então, essas informações, elas evitam erros e garantem, perdão, que o projeto esteja dentro das regras do edital, tá? Então, o orçamento precisa ser bem elaborado, tem que estar coerente com a metodologia, né? Então, cada ação da metodologia vai ter um material, vai ter uma equipe, vai ter um recurso, e tudo isso tem que estar lá vinculado, descrito certinho na questão, né, do orçamento. A gente também tem, né, os anexos, né? Os anexos podem ser documentos ou materiais que ajudam a ilustrar e comprovar certas informações importantes da proposta, tá? Então, eles podem incluir folhetos, cartas de apoio, mapa, foto, dados estatísticos, tabelas. Então, é importante ficar atento a que tipo de anexo o edital vai exigir, né? Porque a falta de algum anexo pode impedir a avaliação da proposta, né? Então, caso não tenha algum documento solicitado, né, é importante perguntar ao financiador se ainda é possível enviar o projeto. Então, tem também no edital, tem uma parte onde você tem um prazo para você tirar dúvidas. Tá? Então, se você tem uma certidão que vai demorar 30 dias para sair, né, você pergunta, olha, o meu projeto está feito, está tudo certinho, só falta essa certidão. Eu posso enviar o meu projeto mesmo assim? Ele vai ser avaliado? Vocês vão aceitar essa certidão? Enfim, tem esse prazo para tirar dúvidas, tá? Então, muitas vezes, as organizações colocam também nos anexos muitos documentos, né, que já produziram. E às vezes pode ser exagerado. Então, você tem que olhar no edital o que pode ser anexo, o que não pode ser anexo. Se não fala de anexo, você pode mandar, né, as suas dúvidas sobre os anexos nessa ou sobre qualquer outra parte, tá, do edital, nesse período que eles abrem para a questão de tirar dúvidas. E a gente tem também a questão das referências, né? São essenciais para dar credibilidade às informações que você apresentou, para conhecer o trabalho de outros autores, tá? Então, eles devem ser listados ao final do projeto, sempre em ordem alfabética, seguindo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, além de demonstrar a base teórica do projeto. Essas referências elas permitem que outros pesquisadores, né, ou interessados, eles também possam consultar as fontes originais para aprofundar o conhecimento, tá? Então, é sempre importante trazer, se você, na escrita do seu projeto, você precisou buscar dados em outros lugares, você coloca na referência, independente se foi em um livro, se foi em fontes digitais, que aí você pode indicar o link, né, e a data de acesso. E aqui eu trouxe um esqueminha, né, que mostra o ciclo de vida de um projeto, ou seja, as etapas pelo quais um projeto normalmente passa, desde o momento que surge a ideia até o encerramento final, tá? Então a ideia principal é que todo projeto precisa ter um começo, meio e um fim bem definidos, né? Com as atividades organizadas em etapas para facilitar a execução e aumentar a chance de sucesso, tá? Então, a gente tem que a primeira etapa, né, é a conceituação. E é nesse momento que se identifica o problema ou uma oportunidade e se começa a pensar em uma possível solução, né? Pode ser, por exemplo, uma necessidade de melhoria em algum lugar ou uma ideia nova que parece promissora. Então, nessa fase, tem que definir qual é o sonho, qual é o objetivo do projeto. Depois vem a questão, né, de planejamento e elaboração da proposta. Então, tudo começa aqui a ganhar forma. É feita a definição das atividades, que serão realizadas, quem será responsável por cada parte, quanto tempo vai durar, quais são os riscos envolvidos e quais os recursos necessários. Então, esse planejamento vira uma proposta que será apresentada para conseguir um apoio financeiro em algum edital.
E aí a gente tem a terceira etapa, que é o envio dessa proposta, quando a gente vai fazer a submissão do projeto ao edital, né? Então é quando o documento preparado ele é enviado para os possíveis financiadores, tá? E antes disso é importante sempre revisar tudo, separar toda a documentação necessária e revisar basicamente tudo. Tá? Toda a escrita, coerência, ver se não está faltando nada. Às vezes a gente pega um documento e faz várias versões, vê se você vai enviar a versão certa. Então é super importante essa questão de verificação na hora do envio, tá? Então, se a proposta for aceita, ela vai para a etapa de celebração do contrato, né? Então, começa depois a execução do projeto. Então, tudo que foi planejado começa a ser colocado em prática, tá? Isso inclui contratar as pessoas, comprar material, realizar as atividades, monitorar o progresso, avaliar os resultados e a parte de prestação de contas, tá? E depois chega a questão, né, do encerramento, tá? Então aqui o projeto ele é finalizado, isso envolve a entrega de relatórios, fazer uma avaliação final, reunir equipe e tudo mais. Então essa fase garante que tudo que foi feito corretamente, né, e permite aprender com a experiência para melhorar os próximos projetos, tá? E aí eu trouxe de exemplo para vocês, né, dois projetos socioambientais que ganharam financiamento. Então a gente tem o projeto de quintais florestais que aconteceu lá na Bahia, ganhou um apoio de 80 mil, tá? Foi uma organização Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia, uma ONG. Tá? E o objetivo do projeto era implementar quintais agroflorestais e apiário em 12 unidades familiares agrícolas, por meio de capacitações e acompanhamento técnico dos professores, visando a produção de alimentos orgânicos através das práticas agroecológicas. Então, lembra que a gente estava falando de como escrever um objetivo? Aqui está um objetivo, né, concreto, um objetivo bem escrito. Então, eles ganharam 80 mil de financiamento. E um segundo projeto, né, que é esse projeto Semeando Agroflorestas, né, renda aliada à preservação da biodiversidade, que aconteceu lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, o valor do apoio foi de 90 mil, tá? E a organização foi uma associação camponesa de produção de reforma agrária do município, né, de Uberlândia, lá em Minas. E aí, qual foi o objetivo do projeto? Promover a biodiversidade e a geração de renda dos agricultores com a introdução de tecnologias agroecológicas, visando a melhoria na qualidade e quantidade de produtos agrícolas, através da implementação de SAFs, né, promover essa transição agroecológica de famílias que atualmente, né, estavam produzindo com o uso de agrotóxicos. Então, olha, né, eles identificaram um problema e trouxeram a solução e descreveram muito bem aqui no objetivo do projeto. E aí, trazendo mais para para o nosso território, né? Eu falei de um projeto da Bahia, de um projeto de Minas. A gente tem um edital, né, chamado SEDAI Mais Sustentável, né? Edital de chamamento público para apoio e fomento a projetos de interesse socioambiental. Agora, hoje é dia 15, né? O edital ainda está aberto, no segundo, na sua segunda versão. Então, eu vou entrar aqui com vocês no site da SEDAI, tá? Então, aqui, ó, primeiro edital de fomento a projetos socioambientais da SEDAI. E aí, esse projeto, ele tem os eixos temáticos: meio ambiente e desenvolvimento social, cultura e educação, inovação, direitos humanos e cidadania. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro edital, tá? Tá carregando. Então, ó, SEDAI mais sustentável. Então, essa aqui é a carinha de um edital. Esse, por exemplo, né, tem 41 páginas. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? E vai falar sobre a justificativa de por que tem esse edital. Vai falar, vou deixar o link dele aqui também na descrição desse vídeo, né? Não vou ler 41 páginas com vocês, mas vamos focar aqui, nos pontos principais. Mas quem quiser, né, ler, então já tem a segunda versão. Esse edital foi lançado já duas vezes. Provavelmente vai ter uma terceira edição. Então, fala da questão, né, da contribuição, para os objetivos do desenvolvimento sustentável,
fala a questão da integração e alinhamento com as políticas públicas, monitoramento e avaliação. Isso tudo está aqui na justificativa. E olha só, esse edital ele é específico para o Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Então, se alguém tem um projeto, né, em Maricá, em Niterói, não vai poder participar, porque esse edital ele é específico para o Rio, Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, tá? Então, ele mostra aqui, né, o objetivo do edital e vai, né, como que faz a inscrição, os territórios de abrangência do projeto, aqui como eu falei, tá? Públicos prioritários, então tem comunidades tradicionais, mulheres, população negra, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências e pessoas LGBT, tá? Então, dos objetivos específicos, então você vê, né, o próprio edital, ele também tem essa carinha de projeto, tá? Então, mostra que todos os objetivos específicos falam um pouco dos eixos temáticos, tá? Então, esse também fala sobre cultura e educação, a questão de inovação e tecnologia, direitos humanos e cidadania. Aí fala, né, como serão feitas as inscrições. Então, esse específico, né, entidades privadas sem fins lucrativos interessados em participar, né? Tem um prazo aqui, esse edital foi do ano passado, tá? Tem uma lista de documentação, tem uma lista, então tudo que deve ser feito, tá? Critérios de seleção e classificação. Isso aqui é muito importante na hora de você escrever o seu projeto, de você saber fazer esse enquadramento, beleza? E aí eu queria mostrar para vocês, né, um pouquinho de como é a carinha de um edital, tá? Então fala da questão de prazos, fala da questão de valores. Então, ó, o eixo temático de meio ambiente e desenvolvimento social, ele pode ser agraciado num número máximo de 5 projetos e o valor mínimo é 50 mil. E o valor máximo por projeto é 150 mil. Tá? A gente vê que meio ambiente e desenvolvimento social tem um valor maior do que os outros, tá? Tanto cultura, educação, inovação, direitos humanos, esse edital está prevendo um valor mínimo de 30 mil e um valor máximo de 80 mil, beleza? E aí, eu queria mostrar para vocês, vamos voltar aqui, o resultado desse primeiro edital, tá? Eu vi que pessoas, coletivos, ONGs de São Gonçalo, foram agraciados por esse edital, tá? Então, projetos selecionados e classificados. Não fala aqui o lugar, mas tem um aqui, ó. Instituto de Projetos Socioambientais, Coletivo de Mulheres de Guaxindiba. Guaxindiba é São Gonçalo. Teve outro também que eu sei que é de São Gonçalo, se eu não me engano. Aqui, ó. Movimento de Mulheres em São Gonçalo. João Pedro Vive, JP Vive, é o nome do projeto que fala sobre cultura e educação. O outro projeto em Guaxidiba é Meio Ambiente, Desenvolvimento, né, e Desenvolvimento Socioambiental. Ó. Classificação foi em segundo lugar. Esse do Movimento de Mulheres em São Gonçalo foi em primeiro lugar. Então, é uma realidade você, né, se juntar, se inscrever em um projeto junto com um coletivo ou com uma ONG, tá? E aí a gente tem, esse foi o primeiro edital ano passado, o segundo edital esse ano, provavelmente o terceiro edital será ano que vem, beleza? Então, tem umas coisas bem parecidas, tá? E aqui as inscrições, ó, iniciam no dia 29 de maio de 2025. Então, as inscrições ainda estão, válidas, tá? E aí era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se interessado em escrever projetos, entendido como funciona essa submissão, como funciona a questão dos editais. E até a próxima aula.